Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez nos encontramos para dar continuidade à nossa longa catequese sobre o sacramento da penitência. No programa anterior introduzimos o tema das indulgências. Falamos genericamente sobre a sua fundamentação bíblica, sobre a doutrina, sobre a prática das indulgências. Hoje vamos defini-la. O que são as indulgências? Assunto que está diretamente ligado ao sacramento da penitência. Catecismo da Igreja Católica, número 1471. A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada. Remissão que o fiel, devidamente disposto, obtém em certas e determinadas condições pela ação da Igreja, a qual, enquanto dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Primeiro, a doutrina e a prática da indulgência têm relação com os efeitos do sacramento da penitência. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? Reconciliação com Deus, reconciliação com a Igreja e antecipação do julgamento a que todos nós nos submeteremos ao deixar esta vida. Disse já a todos nos programas anteriores a distinção clássica entre o reato da culpa e o reato da pena. Quando se comete um pecado, dois efeitos são produzidos. O primeiro, a culpa em quem cometeu. Ele se torna culpado diante de Deus. E depois, as consequências do seu pecado. A obrigação de reparar o mal que ele cometeu. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo, diz nosso Senhor Mateus, capítulo 5, versículo 25. Pois bem, as indulgências são a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Remitir a pena temporal, isto é, a obrigação de reparar nesta terra o mal que você cometeu, esta obrigação é apagada, é cancelada pela prática de determinados atos indulgenciados. Isto é, os cristãos católicos que, em determinadas condições, vamos ver depois, estado de graça, confissão sacramental, oração pelo Santo Padre, realizando determinadas obras, as quais a Igreja imputa, relaciona a remissão parcial ou plena das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa. E isso ela faz não por mérito de quem realiza a obra, mas o mérito das satisfações de Cristo e dos santos. Quando eu peco, eu assumo diante de Deus e da Igreja dois compromissos, o de me libertar da culpa e o de reparar o mal que eu cometi. Já vimos biblicamente várias pessoas que cometeram pecados e que pediram perdão a Deus, mas, apesar disso, se sentiram obrigadas a reparar o mal que as consequências do mal que realizaram, expiar o pecado, cancelar as consequências do pecado, pelos méritos de Cristo aplicados na vida daquela pessoa já em estado de graça. Essa é a definição das indulgências. Remissão temporal diante de Deus dos pecados já perdoados, que exigem, demandam a reparação da pena temporal.